vim aqui fazer justiça com a Panini. Olá amigos, eu sou Abel Tomé. Cara, vou falar um negócio, eu tenho visto ultimamente youtubers, leitores em redes sociais toda hora falando mal da Panini. Cara, parece um ódio generalizado pela editora Panini Comics. E eu queria entender o porquê disso. Cara, por que tanto ódio pela editora Panini? Vocês querem realmente ter ódio de alguém? Vou dar um motivo para vocês terem. Antes da Panini publicar Marvel, DC e tantos outros títulos aqui no Brasil, esses mesmos títulos eram publicados por outras editoras. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Editora Abril, Rio Gráfica, Block, Ebal, enfim. Todas elas tiveram um trabalho com estes personagens que a gente tanto curte, né? Antes da Panini. E eu vou falar uma coisa para vocês que ficam destilando o seu ódio em cima da editora Panini. Perto do que esses caras das antigas editoras fizeram, a Panini é uma mãe. Vocês têm noção de como eram as publicações? Se você pegar os antigos formatinhos das outras editoras, você vai ver as atrocidades que os caras cometiam. Era coisa absurda, é coisa que na época, né, a gente não sabia. Né? Muitas vezes também muitos leitores assim, com mais de 40 anos como eu, começaram a ler, eram muito crianças e nem percebia esse tipo de coisa. Mas hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação que fica fácil fazer essas comparações e ir lá e pesquisar e ver que os caras realmente cometiam atrocidades. As publicações fora da ordem cronológica são a coisa mais suave, digamos assim, que tinha na época. Tanto Ebal, quanto Block, quanto a Rio Gráfica, a própria Abril mesmo no início, né, das publicações dela, lançava assim, aleatório, né, em relação às publicações originais norte-americanas. Tipo, um exemplo, o número 10 de lá de fora saía aqui antes do número 3 e depois do número 20, enfim, uma bagunça, era uma bagunça. Isso era recorrente de todas elas. Todas elas cometeram esse tipo de bagunça. Inclusive o Tex também, na editora VEC, também era uma tremenda de uma bagunça. Mas isso é a coisa mais suave, né? Ebal, né, tinha um outro detalhe também, que as histórias eram originais americanas coloridas, eles lançavam aqui em preto e branco futuramente, sabe? Anos depois é que eles começaram a produzir as revistas em colorido, mas no início os gibis eram todos preto e branco, né? Isso ainda é o de menos. A Ebal eu acho que seria a que eu tenho menos mal a falar. Aí nós temos a Rio Gráfica, né? Eu vou deixar a Block para depois, porque a Block, nossa senhora. Temos a Rio Gráfica. A Rio Gráfica não publicava tantos personagens assim. Ela tinha o Hulk, tinha o Homem-Aranha e depois começou a publicar alguns outros mais lado B, né, como o Ron e Cavaleiro da Lua, né, no Almanac Premier Marvel, né, as próprias histórias do Nova. Então eram personagens assim um pouquinho mais lado B. Eles tinham o Quarteto Fantástico também, que eles publicavam aqui como Os Quatro Fantásticos. Inclusive eu até gosto mais do nome Os Quatro Fantásticos do que Quarteto Fantástico, mas enfim, era aquela mesma bagunça. E sem contar a bagunça de cronologia, ainda tinha um outro fator também, que as revistas que eram de lombada quadrada, acho que não eram grampeadas, né, os formatinhos, cara, tu chegava na banca, imagina tu chegar numa banca de jornal para comprar um gibi que você gosta, que você coleciona, que você quer ler, você pega aquele gibi, paga por ele, volta para casa, quando tu abre ele em casa para você ler as páginas, solta tudo. Cara, eu peguei um Almanac Premier Marvel, soltou tudo. Eu tive que, cara, que isso? Procurar cola para ficar colando aquele negócio, sabe? Aí arrumando as páginas lá, tudo solta, colou. Tu vê isso na Panini? Vamos falar da Block, vamos falar as famigeradas cores da Block. E não são só as cores, não.
Bom, mas vamos começar pelas cores. As cores absurdas da os super coloridos, cores incríveis. Eles anunciavam assim. Cara, era uma aberração. Olha o que eles fizeram com o Doutor Destino. Olha aí. Nem em Clóvis, no Carnaval do Rio de Janeiro, tem uma fantasia com essas cores. As publicações americanas, por padrão, elas têm esse tamanho que a gente chama aqui de formato americano. As da Block eram menores, né? Você pode ver aqui, ó, já eram um pouco menores. Não era ainda aquele formatinho clássico da Abril, era um pouquinho maior do que o formatinho, mas era bem menor, tanto aqui, ó, quanto na altura aqui, era menor do que a americana. O que fazia com que os desenhos ficassem, né, os quadrinhos ficassem muito pequenos, né, se eles fossem reproduzir a página exatamente como a do americano. Então o que eles faziam? Eles cortavam os quadros, né? Então às vezes eles pegavam uma única página do formato americano original e aquela única página virava 3 páginas no gibi da Block. Aumentavam os quadros, se precisassem eles refaziam, completavam o desenho. Vou deixar aqui na tela rolando aí os absurdos de desenhos completados por eles, mal feitos, terríveis, horríveis, com cores horrorosas. E era isso que a gente tinha para ler. Veja aí, por exemplo, as atrocidades que eles fizeram no número 1 do Homem de Ferro. Olha isso, olha que absurdo. Nem mesmo completar aqui aquela ponta aqui da testa dele vermelha, nem isso eles fizeram, a cabeça toda torta. Cara, que coisa bizarra, bizarro. E vocês ficam reclamando das publicações da Panini. A Panini relançou essa história aqui na coleção Histórica Marvel exatamente como está na versão original americana. A única diferença é que está com os textos em português. Eles também, na Block, alteravam textos, eliminavam balões, acrescentavam desenhos. Nossa, era uma... Olha, eu gosto. Não vou dizer que eu não me desgosto, porque é clássico para mim. O primeiro gibi que eu tive contato na minha vida foi um Homem-Aranha da editora Block, né? Que minha mãe havia comprado, o Homem-Aranha, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, tudo da editora Block. Então foi o primeiro contato que eu tive nas mãos. Eu tinha uns 4 anos de idade, então aquilo para mim dá um saudosismo, né? Relembra a infância, mas analisando por esse lado técnico da coisa, cara, é um crime o que os caras faziam com a obra em si. Bom, aí vem a parte da editora Abril. A editora Abril, nas sessões de cartas, né, todo gibi tinha sua sessão de correspondência, né, onde leitores mandavam cartas e eles ali respondiam e tal. E ali os caras eram, não, porque nós da editora Abril fazemos um trabalho, não é como as outras editoras. Eles viviam menosprezando as editoras anteriores, né, a Rio Gráfica, a Block, a Ebal, como se os caras fossem, nossa, esses caras estão fazendo um trabalho excepcional, corretíssimo, nossa, que qualidade. Cara, eu acho que esses caras foram os piores. Eles, além de publicarem fora de ordem cronológica no início, eles depois tiveram a ideia, não, vamos arrumar a cronologia, né, das publicações, vamos sincronizar tudo. E foi que eles cometeram as maiores atrocidades do mundo dos quadrinhos. Eles começaram a cortar texto, cortar sequências inteiras das histórias. Por quê? Porque determinada publicação, vamos dar um exemplo aqui, a publicação do Hulk, as histórias do Hulk, elas estavam num período cronológico à frente de outros personagens que saíam em Super Aventuras Marvel ou no Herói da TV. Então, para poder sincronizar os dois e agilizar
adiantar, né, aqueles que estavam atrasados, eles simplesmente cortavam tudo. Às vezes tinha publicações que vinha, que os caras compilavam 3, 4 histórias. Tem uma do Capitão América, uma publicação do Capitão América, que tem 4 histórias, cara. São 4, não são 5. São 5 histórias que eles picotaram e transformaram numa só. Olha só o absurdo. O primeiro encontro, isso em Super Aventuras Marvel, o primeiro encontro do X-Men com a Tropa Alpha é uma fusão de 2 histórias. Eles pegaram uma história do X-Men e pegaram uma história da Tropa Alpha e, sabe, talharam ela todinha e juntaram como se fosse a mesma história. Sabe, é um absurdo, cara, é um absurdo. Fora o fato, cara, ó, mudavam o personagem. Mudavam personagens. A história estava com os Vingadores numa fase adiantada. A história do Hulk e as publicações das histórias dos Vingadores nas outras revistas, na Herói da TV, por exemplo, elas estavam atrasadas, ou seja, a formação dos Vingadores no Herói da TV não era a mesma formação dos Vingadores que aparecia na história do Hulk. Aí os caras pensaram, porra, mas isso vai confundir a cabeça do leitor. Cara, não era mais fácil fazer um texto no início da história, no início da revista, fazer um texto lá explicando essa história se passa num futuro mais adiante e tal, em referência à cronologia. Era muito mais legal, todo mundo ia compreender que estava lendo aquela história do Hulk, que a formação dos Vingadores estava diferente dos Vingadores do Herói TV, porque aquela história estava mais à frente na cronologia. Todo mundo ia entender, ia ler de boa, ia curtir. Não, sabe qual foi a ideia mirabolante desses filhos de uma da Abril? Eles modificaram a história, eles tiraram, removeram o personagem. Olha essa imagem. Aqui onde você vê o Star Fox, na original do Hulk, eles apagaram o Star Fox e colocaram o Fera no lugar. Por quê? Porque os Vingadores lá no Herói da TV estavam com o Fera na formação. A Capitã Marvel, que aparece aqui, eles simplesmente apagaram da história. Cara, e vocês falam mal da Panini, vocês falam mal da Mitos, vocês vivem reclamando, vocês vivem descendo o cacete na Panini, cara. Olha o que as outras editoras faziam. A Panini está fazendo, na minha opinião, um trabalho perfeito, excepcional. Dentro de um país miserável que é o Brasil, onde a economia é uma bosta, onde tudo é difícil, onde as empresas de transporte demoram, as distribuidoras demoram a entregar o gibi demora a chegar na mão. Junto com tudo isso, junto com toda essa dificuldade, o dólar lá em cima, os caras fazem um trabalho excepcional. Eles publicam tudo exatamente como é o original americano. Eles mantêm a mesma sequência cronológica. Não tem essa história de que, igual da Abril, mas essa história, isso em sessões de cartas, né? Por que vocês não publicaram tal história? Não, é porque essa história era uma história tapa-buraco, que não sei o que, aí não publica. Sabe quantas histórias do Demolidor? Sabe quantas histórias originais só do Demolidor norte-americanas ainda estão inéditas no Brasil até hoje, por causa desse negocinho de adiantar cronologia, por causa desse negocinho de isso aí é historinha lá do B, não precisa botar não. 150 edições do Demolidor, 150 ainda se encontram inéditas no Brasil. Fora mais cento e tantas dos Vingadores, fora mais não sei quantas do Luke Cage, e mais não sei quantas centenas do Capitão América e de todos os outros personagens. E isso não é só na Marvel não, é na DC também, nas publicações da DC também. Era um crime o que os caras faziam. Naquela época não havia esse
essa sincronia atual de informações que existe hoje em dia com a internet. Então era fácil para os caras fazer isso. Ninguém tá vendo esse moleque que compra isso aí, não tem acesso aos originais americanos mesmo, vamos fazer do jeito que a gente acha melhor. E se endeusavam. Não, que nós da editora Abril, nós não somos iguais às editoras. É uma mãe e vocês ficam reclamando. Então, meus caros amigos youtubers, meus caros amigos leitores, colecionadores, antes de descerem o cacete na Panini, antes de descerem o cacete na Mitos, antes de descerem o cacete na Salvat ou em qualquer outra editora atual, olha para o passado e vê o que caras como eu, que sou colecionador das antigas, que engolir para depois, no futuro, vir a descobrir que eu fui enganado, lesado e gastei meu dinheiro em algo totalmente adulterado. Panini,